Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vou falar um pouco sobre quais são as modificações e sintomas que a mulher sente durante a gestação. A gestação induz o organismo materno a uma série de adaptações fisiológicas, anatômicas e bioquímicas. Com qual finalidade? Finalidade de adaptação, manutenção e desenvolvimento harmônico da gestação. Para reconhecer essas anormalidades, desconfortos e adaptá-los melhor a esse complexo materno-feto. Inicia-se na primeira semana de gestação e é contínuo. Ele começa na primeira semana, começa no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro. E também as adaptações que ela sente para ter o parto no final da gestação. Algumas modificações ela permanecem durante a gestação toda e o pós-parto. E algumas manifestações são mais proeminentes, digamos que, mais importantes que a gente tem que destacar e informá-las, que são as manifestações cardiovasculares, as hematológicas, as urinárias e as metabólicas também. Só que tem outras também, tem osteoarticulares, tem manifestações respiratórias, mas assim, falando bem no geral sobre as manifestações cardiovasculares, elas são manifestações que aumentam o quê? Aumentam o volume sanguíneo da mulher. Tudo para induzir, para gerar um aporte de nutrientes, um aporte maior de sangue para esse feto, para esse organismo que está crescendo no corpo da mulher. Provoca o quê? Uma anemia fisiológica por causa do aumento do volume sanguíneo e uma diminuição da hemoglobina. A pressão arterial no começo do primeiro trimestre, do segundo, ela tende a diminuir e no terceiro trimestre ela tende a subir a níveis altíssimos. Se não for tendo um acompanhamento ideal dessa gestação na pré-natal, seria até prejudicial até para o feto, esse aumento da pressão arterial. A mama também tem aumento e firmeza das mamas, hipertrofia, aumento da vascularização, elas ficam mais proeminentes e maiores os mamilos. Manifestações urinárias, ou manifestações no útero, quer dizer, da mulher. O útero da mulher fica mais antiflexo, ele começa a aumentar de tamanho, cresce 1 centímetro por semana de gestacional. Isso provoca mais polaciúria, a mulher começa a reclamar mais de queixas urinárias, de estar indo ao banheiro mais frequentemente. Manifestações metabólicas, a mulher tem no começo da gestação uma hipoglicemia de jejum e depois ela da 28ª semana em diante, ela começa a ter uma hiperglicemia pós-prandial, que também precisa de um acompanhamento de um pré-natal mais firme em relação a essa glicemia, junto com a pressão arterial. Manifestações osteoarticulares, a mulher começa a desenvolver uma marcha que chamamos de marcha anserina, que é uma marcha adaptativa para o tamanho do útero e para o peso que ele tem durante a locomoção da mulher andando. Queixas respiratórias, a mulher começa a querer respirar mais para começar a compensar a demanda de aporte de oxigênio para ela e para o feto também. Fora isso, ainda tem as queixas também gastrointestinais, que a mulher pode reclamar de pirose, de aumento dessa azia, dessa queimação, por causa também desse relaxamento do esfíncter esofagiano, que tem tendência ao refluxo, à pirose. O tempo de esvaziamento gástrico da mulher também é mais prolongado, ela se queixa mais de empachamento. Então são várias coisas que durante a gestação a mulher passa a se adaptar a esse complexo materno-feto. E são queixas, tem desconfortos, mas também tem como a gente manejar e conduzir da melhor forma possível para que ela não fique, não reclame, não fique tendo essa dificuldade toda para a gestação. Mas são queixas bem frequentes, que dependem muito de mulher para mulher. Nem todas vão sentir o que as mesmas vão sentir. Então é uma coisa que tem que ser acompanhada, tem que ser monitorizado, tem que ser manejado da melhor forma possível para que no final da gestação que o parto seja da melhor forma para a mulher e que o pós-parto também
e a recuperação tanto da mulher como do feto, como do bebê ao nascer, seja a melhor forma possível para que os dois caminhem para uma saúde e um desenvolvimento muito bom nessa harmonia entre mãe e bebê. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre os exames que precisam ser solicitados em uma rotina de pré-natal de risco habitual. De início, tem que se ter em mente que é extremamente importante realizar o exame clínico geral da gestante, o exame ginecológico, avaliar abdômen, avaliar vulva, avaliar se há ocorrimento ginecológico. Além disso, os exames laboratoriais que são solicitados são o hemograma, a tipagem sanguínea, o fator RH. Se for RH negativo, é necessário fazer um cúmplice indireto. Sorologias para sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, sorologia para toxoplasmose, GG e IgM. É necessário pedir uma glicemia de jejum, um sumário de urina e urocultura. Se tiver bacteriúria assintomática, precisa ser tratada. E o parasitológico de fezes, em alguns casos individualizados. Se a última vez que a paciente tiver feito o Papa Nicolau, tiver sido há mais de um ano, pode-se aproveitar essa consulta para fazer o Papa Nicolau. Não há contraindicação porque ela esteja grávida. Além disso, precisa-se fazer uma primeira ultrassom morfológica. Essa primeira ultrassom morfológica geralmente é feita na 11ª, entre a 11ª e a 13ª semana. E ela vai confirmar a cronologia da gestação, assim como ela avalia a presença de translucência luncal. Esses são os exames de primeiro trimestre. No segundo trimestre, já vai começar a se avaliar o desenvolvimento do feto, além dos cuidados maternos. Então, precisa-se pedir ao segundo esses são os exames de primeiro trimestre. No segundo trimestre, já vai começar a se avaliar o desenvolvimento do feto, além dos cuidados maternos. Então, precisa-se pedir ao segundo ultrassom, que vai avaliar como está o colo, vai avaliar a formação de órgãos fetais, vai avaliar como estão as artérias uterinas. Pede-se um hemograma, pede-se uma urocultura, um exame de urina, a glicose, curva glicêmica, VDRL novamente, toxoplasmose. É importante ressaltar também que no segundo trimestre, a partir da 13ª semana, a gente já pode começar a auscultar os batimentos cardiofetais. Porém, geralmente se espera até a 16ª semana para ter certeza que eles estão presentes. Já no terceiro trimestre, vamos focar também, além da saúde materna e do desenvolvimento do bebê, os riscos que podem ocorrer no momento do parto. Para isso, são solicitados hemograma, exame para hepatite B, hepatite C, repetir o exame de toxoplasmose, novamente um sumário de urina e urocultura, uma cultura vaginal e retal, análises de coagulação, pode ser solicitada uma cardiotocografia e pode-se fazer mais um ultrassom obstétrico para avaliar líquido amniótico, volume, as condições da placenta e avaliar também o crescimento fetal. Esses são os exames que são solicitados nos 3 trimestres do pré-natal de risco habitual. Olá, falando sobre suplementação durante a gestação, é importante saber destacar quais dessas suplementações são necessárias para a mãe. Inicialmente, é preciso entender que, no caso do ferro, o ferro é o único nutriente cujas necessidades não podem ser supridas pela dieta para a gestação. Nesse caso, a gente faz a suplementação do ferro de 30 a 60 miligramas por dia durante as 20 semanas gestacionais, ao término da lactação, no segundo a terceiro mês pós-parto para as não lactantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a suplementação de ferro deve ser orientada pelos níveis de hemoglobina durante a gravidez. Para hemoglobinas maiores que 11, manter a suplementação de uma drágia de 200 mg de sulfato ferroso por dia, o que daria 40 mg de ferro elementar. E para hemoglobinas de 11 a 8, essa dose pode ir de 120 a 240 miligramas de ferro elementar por dia, que normalmente são 5 drágias por dia. A gente faz a prescrição de sulfato ferroso em dose de tratamento de anemia ferropriva também. E dosa de novo depois de 30 a 60 dias, com o objetivo de que a hemoglobina esteja acima de 11, certo? A suplementação do caso do ácido fólico
é diferente. A recomendação do Ministério da Saúde indica que essa suplementação seja feita antes da gravidez, para evitar incidência de defeitos no tubo neural e abortos. A indicação é que seja feita de 0,4 miligramas por dia antes da concepção, certo? E em pacientes que são grupo de risco, como usuários de anticonvulsivante, pacientes com história prévia desse tipo de defeito, a dose necessária é até 10 vezes maior, que são 4 miligramas por dia. No caso do cálcio, durante a gestação, as necessidades passam a ser de 1,4 gramas por dia. E isso a gente pode encontrar na dieta, então é recomendado que essa suplementação seja feita por uma dieta mais rica de cálcio. Estimular a dieta com leite, legumes e vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, e essa necessidade já vai ser suprida. No caso das vacinas, o tétano, que são em 3 doses, ela é recomendada a partir de 20 semanas para profilaxia de tétano neonatal, e suas doses devem ser com intervalo de 60 dias, ou pelo menos 30, sendo a última em até 20 dias antes da data provável do parto. Ok? No caso da influenza, a vacina da influenza, todas as gestantes, em qualquer período gestacional, durante a campanha anual contra a influenza nacional. Essa é a indicação. No caso da hepatite B, ela é recomendada para evitar a contaminação da gestante e prevenir a transmissão vertical, certo? O Ministério da Saúde recomenda que essa imunização seja feita após o primeiro trimestre da gestação. Deve haver um intervalo mínimo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose, e a segunda dose de 180, e a terceira dose tem que ser um intervalo de 180 dias entre a primeira e a terceira. No caso de raiva, a gente só faz a vacina no caso de exposição ao vírus. Na vacina, para o caso da rubéola, é altamente recomendável a vacinação antes de se planejar a gestação, tá certo? Ela previne o aborto, a morte fetal, o parto prematuro e as malformações congênitas. No caso da vacina da febre amarela, ela é contraindicada, mas pode ser liberada em situações de surto ou se a gestante reside em um caso inviável para áreas endêmicas. Lactantes que amamentam crianças menores de 6 meses também não devem ser vacinadas, segundo o Ministério da Saúde. A vacina da coqueluche, ela é recomendada, no caso é a DTPA, que é a vacina da difteria, tétano e coqueluche, como reforço ou complementação do esquema de vacina dupla adulta, que é a DT, que seria a difteria e tétano. Ela tem o objetivo de diminuir a incidência e mortalidade por coqueluche nos recém-nascidos através da passagem de anticorpos. Ela é feita a cada gravidez a partir das 20 semanas, ok? Observações gerais que a gente pode fazer, elas não devem ser utilizadas em vacinas de vírus vivos atenuados, como a sabinha, a cachumba, sarampo, rubéola, e